Oi, gente, cheguei! Meu nome é Deia Freitas, eu sou apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo do podcast adaptado em Libras para o YouTube. Você pode ouvir essa mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com a sua família, seus amigos, seus amores. Nós estamos no YouTube. Além das histórias gratuitas que você vai ver aqui no YouTube, a gente tem uma assinatura com mais aí umas 200 histórias inéditas disponíveis para você. E assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a quinta-feira, você ajuda a gente a continuar com esse trabalho aqui de transformar as histórias em Libras. A ideia é que o nosso conteúdo seja acessível a todas as pessoas e esse trabalho aqui em Libras é muito importante para a gente. Eu vou deixar o link para assinatura aqui na descrição do episódio, mas anota aí, nãoinviabilize.com.br/assine. Então é isso, um beijo e boa história! Ops, me comeu. Oi, gente, cheguei para mais um Me Comeu. E hoje eu não tô sozinha, meu público. Quem tá aqui comigo hoje é o Sony Channel, com um anúncio maravilhoso para quem é super fã aí da série Grey's Anatomy. No dia 17 de janeiro, às 21 horas, estreia no Sony Channel a 19ª temporada de Grey's Anatomy. Gente... E para comemorar aí a chegada dessa temporada, quem não curte aí Grey's Anatomy, a minha prima Janaína perdeu uma aposta para mim. E aí, se ela perdesse, eu ia contar aqui uma história dela. Uma passagem aí vergonhosa da vida de minha prima Janaína. E é isso que vai acontecer agora. Eu vou contar aqui uma história de uma cirurgia que a Janaína fez. Então vamos lá. Vamos de história. O ano não vou lembrar, porque assim, não existia nem carro de aplicativo ainda. Era uma outra época. E a Janaína era uma pessoa que tinha muita gastrite, assim, né? Pessoa nervosíssima, com gastrite. E um dia, ela estava indo pro cabeleireiro. Aliás, um cabeleireiro ótimo que a gente tinha e que depois largou a profissão para ser cantor sertanejo. E, enfim, foi muito triste aí essa época. A gente perdeu um excelente cabeleireiro e nem sei se deu certo a carreira dele aí de cantor sertanejo na noite. Deve ter dado, né? Porque ele não voltou pro cabelo. Enfim, Janaína estava indo pro nosso cabeleireiro quando de repente ela sentiu uma dor, mas muito, muito forte no estômago, assim, na boca do estômago. E ela começou a passar mal, e quando você passa mal, você liga o quê? Pro SAMU, né? Não, Janaína ligou pra mim, falando que ela tava no ônibus e que ela ia desmaiar. E assim, parecia, né? A Janaína nunca desmaiou na vida. E aí eu disse pra ela, Janaína, desce desse ônibus, né? E aí ela desceu do ônibus e ela tava cega, não conseguia ver nada, assim, com muita dor, muita dor. Não tinha mesmo carro de aplicativo na época. E onde ela desceu, tinha um ponto de táxi em frente, só que ela não lembrava. E aí ela comigo no telefone, eu falei, Janaína, olha do outro lado da rua tem um ponto de táxi. Aí foi lá, pegou o táxi, passando muito mal. E o taxista veio dando receita pra ela de coisinhas pro estômago, sabe? Chegou em casa, tomou um boldo, sei lá, deitou, passou um pouco. Naquele dia, de madrugada, a Janaína acordou passando muito mal. Muito mal. Meu tio Arnaldo ainda, o pai dela, estava vivo, né? Ela acordou o pai e já me ligou, porque a gente mora no mesmo quintal aqui, eu moro nos fundos, ela mora na frente. E era umas 2 e pouco da manhã. Meu tio tinha feito um boldo pra ela. Eu falei, não adianta boldo. A Janaína tá vomitando óleo. Ela tava vomitando óleo, gente. Sabe assim a garota do Exorcista? Que vomitava uma coisa verde? A Janaína vomitava tipo óleo mesmo. Como se ela fosse um frasquinho de azeite.
Ela é baixinha, sabe? Um frasquinho de azeite. E ela vomitava óleo. Eu falei, não adianta, a gente tem que ir pro hospital. Eu nunca vi ninguém vomitar óleo. Não tinha comida, nada, era óleo puro. E aí a gente chegou no PS, a plantonista tava dormindo, né? Óbvio, porque não tinha ninguém pra atender, né? Tava certa ela, tava lá tirando um cochilo. E aí fui lá, cutuquei a médica, falei, moça, minha prima tá aí vomitando óleo. E aí ela foi atender a Janaína e na hora que ela viu, ela já sacou que era vesícula e queria explicar pra Janaína o que estava acontecendo. A Janaína falou, médica, pelo amor de Deus, primeiro me dá um remédio, alguma coisa, depois você explica. Deu ali uma coisa paliativa e falou, olha, marca um gastro, já marca um cirurgião gastro, porque provavelmente você vai ter que operar. Janaína é toda cagona, né, pra qualquer coisa assim de cirurgia, nunca tinha feito nada, então ela falou, bom, vamos no médico, né. E aí nessa primeira consulta que ela foi, eu não pude ir, ela foi sozinha, porque geralmente a gente vai junto, assim, né. E a médica, aquela plantonista, tinha sido tão sensacional que ela já tinha pedido os exames para a Janaína. Então, quando ela foi pro cirurgião, ela já foi com os exames. E chegou lá o médico, que era um médico sensacional, que a gente pode chamar aqui de Dr. Renato. Pensa num cara, gente boa, falante, assim, felizinho. E aí ele pegou os exames e falou, olha, provavelmente tem uma pedra mesmo, mas essa pedra foi pro fígado. E aí a gente tem que fazer uma incisão e tirar essa pedra. Enfim, falou lá o que tinha que fazer e marcou a cirurgia para abril. E até lá, assim, ela tinha que passar algumas consultas e tal. E nesse primeiro dia que eu não fui com a Janaína no médico, quando ela chegou eu perguntei, e aí e tal, né? E perguntei também como era o atendimento médico, porque a gente sabe que é uma realidade que para pessoas negras, principalmente para mulheres negras, o atendimento médico às vezes é um pouco hostil. E aí ela falou, muito feliz, falou, nossa, o médico foi maravilhoso, ele foi sensacional, nananã. Só que tem uma coisa, Dr. Renato, tem uma coisa. Falei o quê? Ela falou, Deia, quando ele fala, ele vai juntando aquele creminho branco no canto da boca, e aí eu não consigo mais ficar olhando pra ele, que eu só fico olhando pra aquele creminho no canto da boca, parece assim um requeijão. E aí, toda vez que ela ia no médico conversar com o Dr. Renato, ela fixava nessa coisa. Quando a gente fala muito e não toma água, sabe? Que aí o canto da boca assim fica... Eu tô até passando a mão assim aqui, ó. Assim, ó. Faz aí daí você também, ó. Assim, ó. Cantinho da boca, sabe? Fica aquela coisinha branca. Isso virou uma coisa entre a gente, assim, né? De falar. E aí a Janaína começou a chamar ele de requeijão. Por causa do cantinho da boca. Ah, o Dr. Requeijão, ele é maravilhoso. Dr. Requeijão. Mas assim, entre ali, nós duas só, né? Chegou o dia da cirurgia. A cirurgia, eu fui junto com a Janaína e meu tio Arnaldo também. Era para durar 1h30, durou 3h30. Porque não achavam a tal pedra, enfim, né? Tirou a vesícula, a pedra dela que tinha ido pro fígado. Provavelmente o fígado da Janaína comeu a pedra. Porque não acharam, procuraram de todo jeito, não acharam, enfim. Tiraram a vesícula da Janaína. E quando ela saiu do centro cirúrgico, ela passaria pela gente com a maca e iria pro quarto. E a gente já poderia ficar com ela ali no quarto. Então pensa assim, ó. A gente tá do lado de fora do centro cirúrgico. Então tem lá o centro cirúrgico, tem um corredor do hospital e a gente tá aqui, que é tipo, não é na parte geral do hospital, é na ala cirúrgica. E a gente tava lá, porque como demorou muito, a gente ficava perguntando pra enfermeira e tal, o médico falou, deixa eles aqui, né? E quando ela sair, eles já vão ver que ela tá bem e tal. E aí ele vinha depois pra explicar pra gente o procedimento que ele tinha feito, porque a Janaína tava totalmente ainda da anestesia, né? Só que Janaína, como que ela saiu dessa anestesia? Ela saiu tentando levantar dessa maca, com 2 enfermeiras segurando ela e gritando, Requeijão, eu te amo, Requeijão, eu te amo. Requeijão, você é tudo na minha vida. E só eu e ela sabia que requeijão era o Dr. Renato, por causa da babinha ali do canto da boca.
E eu, Janaína, cala a boca, mas ela tava muito doida, ela tentava sair da maca, sabe assim, doida? E aí ele veio pra tentar explicar pra gente, e ele tirou, né, a touquinha, a máscara e tal, pra falar com a gente ali, explicar, e a Janaína ficava tentando segurar nele e falar: Requeijão, vem aqui, Requeijão, eu te amo. E ele falava assim pra mim: requeijão, o que é requeijão? Sem saber o que fazer, né? Eu falei: não, ela tá falando de comida. Ela ama requeijão, catupiry, cremes. Falei: Janaína ama cremes. Falei: ela tá doida, não liga não que tá aí, tá doida. Porque tava doida, Janaína tava doida. Tanto que ela foi pro quarto e eu tive que ficar um tempo no quarto porque ela tava só com aquela camisola pelada atrás e queria sair correndo pelo hospital. Eu nunca vi uma pessoa ficar desse jeito como efeito de anestesia, assim. Nunca vi. E aí ela ficou, ia dormir lá, né? Eu tive que ficar esse tempo até ela melhorar, porque ela tava mal. Mal que eu digo louca. A Janaína ficou louca. Queria sair correndo, queria se jogar da janela, ficava gritando: requeijão, requeijão. E requeijão era o médico. Aí quando ela ficou melhor, eu falei: bom, você dorme aqui, que amanhã o seu pai vem te buscar, porque eu tinha que trabalhar, não podia ficar lá com ela o tempo todo, né? E aí fui, trabalhei, vim pra casa pra cuidar também dos nossos cachorros, na época a gente não tinha gato e tal. No dia seguinte, meu tio, Arnaldo, pegou meu outro tio, que a gente tinha, né, que também já faleceu, um tio chamado tio Alcir, que o apelido dele era Zua, de zoeira mesmo. Então foi lá o meu tio Arnaldo e meu tio Zua buscar a Janaína no hospital. E aí fizeram o papelzinho pra entrar, porque era assim, final de visita e ela já podia sair de alta, né? Então os dois puderam subir. Só que meus dois tios, eles eram muito assim, idosinhos mesmo, assim, muito gente caipira do interior. Aí eles não sabiam onde era o quarto. E em vez de perguntar, o meu tio Arnaldo e meu tio Zua ficaram 2 horas rodando todos os andares e entrando em todos os quartos do hospital procurando minha prima. 2 horas. A Janaína já estava de alta, já tinha desocupado o quarto e ninguém achava eles. Eles estavam perdidos no hospital. Janaína já estava falada, porque deu um show, né, na ala, então a enfermagem já estava, né, de olho, tipo, ela é louca. E aí agora os familiares também, né, que não ajudam, que estavam perdidos, precisaram procurar, botar a segurança para procurar os meus tios perdidos dentro do hospital para trazer a paciente, né? Ainda perguntaram: será que vocês têm condição mesmo de levar? Vai ficar os 3 perdidos, né? E aí depois de praticamente 3 horas, a Janaína chegou em casa com os meus tios, eu estava trabalhando, e no outro dia tinha o retorno com o Dr. Renato, vulgo Requeijão, para saber aí, né, como que tava, e ele explicar mais, assim, certinho como foi e como seria agora, né, o pós-operatório e tal. E aí a gente foi. Primeira pergunta que a Janaína fez foi onde ficava a vesícula, porque ela não tinha nem noção de onde era. E aí ele explicou, tal, deu aquela aula pra gente e falou tudo que ela podia fazer, que ela não podia fazer, o que ela podia comer, o que ela não podia comer. E aí a Janaína falou: olha... doutor Renato, eu acho que ficando gripada, com dor de garganta, porque eu tô com uma dor aqui na garganta. Aí o doutor Renato falou pra ela assim: ah, não, isso não é dor de garganta não, é por causa do tubo mesmo, né? Aí a Janaína falou: que tubo? Falou: pra cirurgia você foi entubada, né? A Janaína, eu não sei o que ela pensou de como seria uma cirurgia dessa, que foi uma cirurgia longa até, né? Eu não sei o que ela pensou, que ela jamais imaginou que ela fosse entubada. Esta criatura começou a passar mal no consultório do Dr. Renato só de saber que tinha sido entubada. Quer dizer, já tinha dado tudo certo, ela já estava no consultório falando com o médico, mas ela começou a passar mal, porque ela ficou em choque que ela não imaginava que tinha sido entubada. Oi, não inviabilizers, aqui é a Janaína, prima da Andréia, a dona desse mico. Depois que a Andréia me contou, não tinha cara pra olhar pra ele, mas ele era muito gente boa, Dr. Rick, gosto dele. Guardei minhas pedrinhas por um bom tempo, depois eu desapeguei delas, não sei nem porque eu guardei, mas eu guardei, enfim.
Passou, eu espero não perder mais nada com a Andréia, porque ô família pra passar vergonha, viu? Aqui ninguém ficou ileso, até os que já se foram. Um beijo, povo. Fiquem com Deus. Olha aí a Janaína falando, tem esse detalhe também. Ela guardou as pedras que acharam lá na vesícula, no fígado dela, sei lá dentro dela. Janaína guardou as pedras por um tempo até eu fazer ela jogar fora, pelo amor, né? E tá morrendo de medo de perder mais uma aposta pra mim, porque assim, né? História nessa família não falta, infelizmente. A nova temporada de Grey's Anatomy é um lançamento exclusivo do Sony Channel. Você pode assistir a 19ª temporada de Grey's no dia 17 às 21 horas. Novos episódios toda terça às 21 horas, 9 da noite. Eu tenho tantas memórias de Grey's Anatomy, gente, tantas. Amo! Um beijo, gente. Valeu, Sony Channel. E eu volto em breve. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Mico Meu é um quadro do canal Não Enviabilize.